Então, a gente vai começar, tá? Mas todos os professores que forem chegando, eles serão muito bem-vindos, serão acolhidos, e a gente coloca todo mundo junto na nossa discussão. Então, eu sou formadora Carla, formadora do Matema, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje o nosso encontro está previsto para durar aproximadamente até as 15 horas e 15 minutos. O nosso foco é conversar sobre planos de ação, né? Que é uma proposta que nós vamos apresentar para vocês. Vocês já tiveram um primeiro contato com essa proposta, nós vamos conversar sobre ela. O que eu queria combinar é que nós estamos num grupo de professores não muito grandes, então eu gostaria que todos tivessem sim, ficassem muito tranquilos e fizessem suas contribuições na hora que acharem pertinente. Vocês podem, sim, abrir o microfone, pedir a palavra, trazer suas colocações, suas dúvidas, tá? Vamos fazer deste momento um momento de troca, de enriquecimento para todos nós. Às vezes, a dúvida de uma professora é a dúvida de todo o grupo, né? Então, não fique acanhado de fazer suas perguntas e trazer suas colocações. Certamente, elas enriquecerão o nosso encontro. Então, eu vou começar compartilhando a nossa tela, a minha tela, para que todos possam acompanhar comigo. Quando vocês colocam no chat alguma observação, em muitos momentos que eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver o chat, então, por isso que eu peço que você abra o seu microfone e faça suas colocações. Combinado? Eu estou autorizando quem está chegando e eu vou começar a compartilhar a tela, mas assim que eu começar a compartilhar, se alguém chegar, eu paro o compartilhamento só para autorizar. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma colocação antes ou já posso começar a compartilhar a minha tela? Posso? Então, vamos lá. Eu vou autorizar quem está chegando e vamos começar o compartilhamento. Eu só preciso que alguém me dê um ok se vocês já estão vendo a minha tela. Alguém consegue dar um ok? Ok. Ok, então nós vamos começar. Obrigada. Então, o que faremos nessa tarde de hoje? Né? Teremos um momento de acolhimento, um momento de apresentar a pauta e os objetivos. Também vamos fazer uma retomada do roteiro de estudos que vocês já devem ter realizado. Vamos iniciar a exploração desse percurso, falaremos do jogo da borboleta, faremos vivências chamadas ampliando as estratégias, quadro da centena, usando o quadro para calcular e decompor para calcular. Depois faremos a sistematização das aprendizagens e a avaliação do encontro. Nossos objetivos. Bom, o nosso objetivo focal aqui é trazer o plano de ação. Então, é apresentar a proposta do plano de ação e nós vamos vivenciar um recorte do plano de ação de matemática do segundo ano. Tá? Por que eu digo um recorte? Porque ele é uma proposta maior, que não dá para ser totalmente explorada nesse período de 1h e 45 minutos, que é a previsão do nosso encontro, mas nós vamos viver um recorte para entender um pouquinho a proposta. E nesse recorte, nós vamos ter como objetivo falar da composição e decomposição de números naturais, compreender a organização do sistema de numeração decimal, resolver e elaborar problemas de adição e subtração, e construir o significado da adição e da subtração. Então, dentro do plano de ação do segundo ano, esse é um recorte que nós vamos vivenciar aqui hoje. Tudo bem? E eu vou retomar, eu já coloquei no chat um link para a presença, para registrar a presença para o Matema. Como alguns ainda não registraram, eu estou colocando novamente o link.
Se você já registrou inicialmente, não precisa registrar agora de novo, tá? Por enquanto é só um registro. No final vai ter outra proposta aí para registrar a presença, ok? Alguém não conseguiu acessar o link? Então tá. No final eu repito esse link caso alguém tenha perdido, ok? Deixa eu autorizar quem está chegando e aí a gente vai em frente. Pronto. Eu ainda não consegui entrar no link, já tentei 2 vezes, mas não deu certo. Professora Marília, você clicou sobre o link ou você copiou e colou? Eu primeiro cliquei, uma vez eu cliquei, não deu certo, depois eu copiei e não deu certo também. Até tentei tentar pelo celular. Você está no celular ou você está no Não, computador? eu estou no computador, mas tentei também pelo celular para ver se dava certo. Só vou fazer, então, uma pergunta. Alguém conseguiu acessar? Vamos ir para o lado. Alguém conseguiu acessar o link ou ninguém conseguiu? Me dá um ok se alguém conseguiu. Eu consegui. Tá. Pelo computador. Tá, ok. Então, eu vou pedir, Marília, eu vou colocar novamente, vou pedir mais uma vez a sua tentativa. Às vezes, a tecnologia nos prega algumas peças, né? Vou tentar novamente. Tá. E, assim, se você não conseguir agora, porque às vezes outros professores estão tentando e aí fica um pouquinho mais congestionado, dependendo do sinal da internet, e aí não consegue acessar. Mas você tem o tempo todo para acessar, você não precisa acessar agora. Vamos supor que daqui 20 minutos você consiga, ok, não tem problema. Então, posso pedir para você ir tentando, e se até o final você não conseguir, aí eu vejo nem que seja para alguém tentar por você. Pode ser assim, professora? Obrigada. Você vai me dando um retorno, tá bom? Tá bom. Então, olha lá. Deixa eu só autorizar mais as pessoas que estão chegando. Eu vou colocar mais uma vez o link de presença e vamos seguir, ok? Eu vou voltar na minha tela. Então, vocês já registraram a presença ou estão registrando. E eu quero agora retomar. Vocês já fizeram um roteiro de estudos e tiveram um primeiro contato com o plano de ação. Vocês conseguiram ter esse contato com o plano de ação, conseguiram realizar o roteiro de estudos e estão com seus registros aí por perto? Sim? Alguém gostaria de abrir o microfone e me contar se já teve um contato com o plano de ação? Se conseguiu fazer o roteiro de estudos? Vocês tiveram acesso a esse roteiro? Não tiveram? Eu só preciso dessa informação, porque eu tenho aqui 2 propostas, eu quero saber só se vocês já tiveram. E se não tiveram contato com o plano de ação, não tem problema, é só me falar que a gente vai seguindo, então, como se vocês não tivessem tido contato. Eu só preciso saber se já tiveram algum contato com o plano de ação. Tem as provas aqui, Breno. Manda pra mim. Doce. Tiveram? Então, eu vou perguntar especificamente, por exemplo, professora Marília, que estava falando comigo agora, você já teve um primeiro contato com o plano de ação? Não, não tive. Não teve, sem problemas, não tem problema nenhum, é só para eu direcionar aqui a nossa fala. Mas alguém teve esse contato? Poderia contar um pouquinho? Oi, aqui da Escola Heriberto Wilson nós tivemos contato para poder responder as perguntas que foram indicadas. Perfeito, então vocês já conseguiram acessar um plano de ação e já tem aí aquelas perguntinhas que nós fizemos. Quem não fez ainda, não teve ainda um contato com um plano de ação, não tem problema. Nesse primeiro momento, a ideia é conhecer um recorte do plano de ação. E depois vocês poderão fazer, então, um roteiro de estudos que tem como foco explorar o plano de ação, só que o plano de ação na íntegra. Aqui a gente vai explorar só um recorte, ok? E aí vocês vão ter oportunidade de conhecer detalhadamente o plano de ação e poder levar para a sua turma, para a sala de aula, ok?
Então, olha só, quem teve o contato, eu gostaria que quem já falou um pouquinho, já respondeu aquelas perguntas, eu gostaria que alguém abrisse o microfone para contar um pouquinho o que é o plano de ação. Olha, vamos combinar assim, quando você não estiver falando, professora Juliana, eu vou pedir para você fechar seu som. Isso. Então, a gente vai combinar assim, enquanto você não estiver com a palavra, eu vou pedir para você deixar seu som fechado, porque senão atrapalha, faz um ruído no computador de todos, né? Mas quando você quiser falar, fique à vontade para abrir o seu som, ok? A professora Aline está dizendo que ela não está ouvindo bem. Eu vou até aumentar um pouquinho, Aline, mas eu estou com o meu som bem alto. Se você quiser aumentar um pouquinho o som do seu computador, talvez melhore um pouquinho também, tá bom? Então, vamos lá. Quem já teve um primeiro contato com o plano de ação, poderia contar um pouquinho o que viu, o que é o plano de ação, o que ele contém, e aí eu vou então, abrir para vocês um mural colaborativo, e todo mundo, quem já teve o contato com esse plano de ação, vai poder registrar nesse mural colaborativo o que ele contém. Você não precisa responder todas as perguntas, você pode responder algumas, tá? Só um minutinho que alguém está pedindo uma autorização e travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Só um minutinho que travou. Ô, Carla, tu tá com o microfone desligado? Pronto. Agora, repete, por favor. Claro, desculpa, obrigada. Então, olha só, eu vou disponibilizar o link de um mural colaborativo. Neste mural, quem já teve contato com o plano de ação vai poder escrever o que é o plano de ação. Tem 3 perguntas: o que é, o que ele contém e como ele está organizado. Você pode escolher uma dessas perguntas e responder nesse mural. Então, olha só, eu vou colocar o endereço do mural colaborativo. Acho que todos conhecem um mural colaborativo. É só acessar esse link que está aí. Então, se você não teve contato com o plano de ação, não tem problema. Agora você só vai fazer a leitura. Eu vou compartilhar a tela já já. Se você já teve contato, você clica nesse link, vai abrir uma tela como essa que você tá vendo aqui. Deixa eu ver se eu estou compartilhando, só um minuto. Eu vou compartilhar a tela. Vocês vão abrir essa tela. E aí vocês vão poder escrever o que é o plano de ação, o que ele contém e como ele está organizado. Quem já sabe a resposta de uma dessas perguntas, porque já fez o roteiro de estudos, é só clicar no sinalzinho de mais. Vocês estão vendo o sinalzinho de mais? Você clica e você digita a resposta. Então, vamos ver se alguém já tem alguma resposta para esses questionamentos. O que é o plano de ação, o que ele contém e como ele está organizado. Olha lá, já temos pessoas respondendo.
Alguém teve dificuldade de acessar o link? Olha lá, alguém que não está conseguindo digitar, quer falar o que é o plano de ação? Alguém, olha só, alguém colocou, é uma solução educacional perfeito, com a finalidade de auxiliar professores e coordenadores pedagógicos no desafio de planejar a retomada das aulas presenciais. A pessoa não colocou o nome, se quiser pode colocar seu nome, assim, mas muito obrigada pela sua contribuição, você trouxe uma contribuição bem completa, e essa é a ideia do plano de ação mesmo, ela é uma proposta, né? Uma solução educacional pensando nesse momento que nós estamos voltando no pós-pandemia, já temos identificado algumas fragilidades dos estudantes, então o plano de ação vem para contribuir com esse momento. Aí alguém colocou, é uma solução apresentada na forma de planejamento e é bem detalhista. Isso! Coloque o nome de vocês também para eu saber. Legal, essa é a ideia mesmo. O plano de ação, ele apresenta um planejamento para você trabalhar durante 4 meses, pensando nesse momento que nós estamos vivendo. Os estudantes voltando de um período onde eles tiveram um ensino à distância, muitas fragilidades, como mitigar essas fragilidades, como proporcionar propostas para que a gente retome as habilidades que ainda não foram consolidadas e proponha situações para que o aluno avance, porque nós também não podemos só ficar retomando, né? Retomar é necessário, mas também é preciso contribuir com que os estudantes avancem. Então, eu acho que essa ideia do que está bem representada aqui pela Gisele, professora Gisele, obrigada, e a primeira professora que escreveu, ainda não apareceu o nome para mim. Se você quiser falar, mas as respostas de vocês acho que já dão conta. Quem nunca teve contato com o plano de ação, professora Karina, é isso? Obrigada, professora. Agora já estão respondendo, olha lá, alguém respondeu o que ela contém. Na verdade, ela escreveu que é uma sequência didática focada nos objetivos essenciais a serem contemplados. Perfeito. Essa é a ideia, né? Quando a gente pensa na base, a base tem muitas habilidades para serem contempladas. E nós temos que ter em mente que os estudantes não desenvolveram algumas habilidades propostas para o ano anterior ainda. É uma possibilidade, né? Então, o que o plano de ação, a equipe que elaborou o plano de ação fez? Considerando as habilidades de um ano escolar, foram selecionadas as habilidades focais, aquelas que são essenciais, que não é possível que o estudante avance sem desenvolver essas habilidades. Então, temos a base, selecionamos as habilidades focais, as essenciais, e que elas vão dar origem a outras habilidades que são as que não são tão essenciais assim, né? E a partir dessas habilidades foi traçado um planejamento. Além de trazer as habilidades focais, o plano de ação interliga essas habilidades. A ideia é trabalhar com as habilidades focais de forma interligada. Deixa eu voltar aqui para compartilhar. Então, como vocês colocaram, né? É uma sequência focada nas habilidades essenciais que devem ser contempladas. Parabéns, professora, é essa a ideia mesmo. Aí nós temos aí outra coluninha. O que ela contém? O que contém esse plano de ação, né? Então, olha só a resposta da Karina, que também está muito completa. Contém um conjunto de orientações didáticas e metodológicas com propostas práticas para cada ano escolar. Muito bem, professora Karina, essa é a ideia central. A professora Leila traz também as 4... ela já está na outra resposta. Espera aí, professora Leila, que já eu volto, eu vejo a sua. Vamos voltar na da professora Karina. Então, ela diz assim, para cada ano escolar, existe um plano de ação. Então, o plano de ação
O do primeiro ano, o do segundo ano, o do terceiro ano, e ele contém orientações didáticas e metodológicas para aquele ano, pensando nas habilidades focais e na integração dessas habilidades. Cada plano, vamos lá, olha lá como está organizado. As 4 propostas estão organizadas para abranger todas as habilidades prioritárias em matemática. Deixa eu só autorizar quem está chegando. Então, voltando aqui à fala da professora Leila e da professora Regiane. Então, olha só, as 4 propostas, porque assim, cada plano de ação tem 4 percursos. Tem o percurso 1, o percurso 2, o percurso 3 e o percurso 4. Esses 4 percursos estão organizados para abranger todas as habilidades essenciais de matemática. E parte também de língua portuguesa, porque existe também o plano de ação de língua portuguesa. É isso mesmo. A nossa proposta, nesse momento, é focar no de matemática, mas existe um momento que tem o de língua portuguesa também para vocês explorarem, né? Então, essa é a ideia do plano de ação. Aqui, como eu já falei, nós não vamos conseguir explorar o plano de ação do segundo ano inteiro, porque ele é muito amplo. Então, nós vamos explorar um recorte desse plano de ação. Tudo bem? Então, acho que vocês já deixaram bem claro o que é, como está organizado e o que contém. Acho que quem nunca teve um contato ainda com o plano de ação, já deu para ter uma ideia, né? Mas vai ter o momento de você ter esse contato, sim. E tudo que eu trouxe aqui, como se fosse um resumo das ideias, vocês já trouxeram anteriormente lá no mural colaborativo e eu já li. Eu vou só completar com o que ainda não apareceu, né? Ele está organizado para um período de 4 meses, tudo bem? Então, a proposta é trabalhar esse plano de ação que contém 4 percursos em 4 meses. Desta forma, você precisa conversar na sua escola como vai ser conduzido esse trabalho aí. Mas a previsão é que um plano de ação que tem 4 percursos, então, o plano de ação do segundo ano, que tem 4 percursos, ele está desenhado para aproximadamente 4 meses. Cada plano de ação começa com um vídeo. Esse vídeo é para você, professor, para você, professora. Ele vai te contar de modo resumido o que você encontra nesse plano de ação. E, a partir daí, você começa a vivenciar o percurso, né? Cada percurso que tem todas as orientações detalhadas, como já foi dito aqui. Então, nós vamos começar a vivenciar um recorte desse percurso. Alguém gostaria de esclarecer alguma questão até aqui? Eu sei que muitos ainda não tiveram contato, outros já tiveram, pelas respostas completas, deu para ver que vocês já tiveram a oportunidade, e quem não teve pode retomar num outro momento. Alguma pergunta até aqui ou posso seguir? Eu vou pedir para, se alguém tiver alguma pergunta, abrir o microfone. Então, acho que nós vamos seguir, tudo bem? Então, Com licença, Carla. Pois a Juliana Guide levantou falar, a mão, é que eu não sei se você está tendo acesso à nossa tela toda. Eu não estou vendo, não estou vendo. Muito obrigada por me avisar. Se alguém mais levantar, se você puder me dar essa ajuda. Sim. Você me ajuda com isso? Pode ser, sim. Obrigada. Professora Juliana, gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu parar de compartilhar a tela para ver se eu localizo a professora Juliana e a pergunta dela. Professora Juliana, gostaria de fazer alguma pergunta? O link de presença eu vou passando durante o encontro, tá, professora? Pode ficar tranquila que durante o encontro, porque como muitos professores estão chegando ainda, daqui a pouquinho eu vou disponibilizar o link de presença novamente. Pode ficar tranquila, tá bom?
Então, vamos lá. Então, nós vamos iniciar a exploração de um percurso. Então, lembre que eu disse para vocês, e quem já teve acesso ao plano de ação já identificou que cada plano de ação é destinado a um ano escolar, e ele é organizado em 4 percursos. Então, hoje nós vamos vivenciar um recorte do percurso 4 do 2º ano, e ele chama Problemas e Estratégias. Esse é o nome do percurso. Deixa eu autorizar aqui. Ok? Sempre que você inicia um percurso, você encontra as habilidades essenciais, focais, que serão abordadas neste percurso. Então, no percurso 4 inteiro, existem 3 habilidades que são abordadas. A habilidade 4, que está relacionada a compor e decompor números naturais de até 3 ordens. A habilidade 6, que está relacionada a resolver e elaborar problemas de adição e de subtração. E a habilidade 22, que está relacionada a comparar a informação de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada. Então, no percurso inteiro, no percurso 4 inteiro, são essas 3 habilidades focais que são abordadas, que são trabalhadas e aprofundadas. Como a gente vai vivenciar só um recorte do percurso 4, eu gostaria que vocês ficassem com essas habilidades em mente, porque no final do nosso percurso nós vamos retomar e verificar se elas foram vivenciadas nesse nosso encontro ou não. Mas, com certeza, no plano de ação, no percurso 4 inteiro, elas são todas 3 vivenciadas. Está claro tudo isso? Vocês me ouvem? Sim? Sim, sim. Ok. Então, vamos em frente. Está claro até aqui? Depois de encontrar, então, nesses hexágonos aparecem as habilidades, ok? As focais deste percurso. Essa habilidade que está em azul, ela é considerada a habilidade, vamos dizer assim, mãe dessa proposta, ela que vai dar origem ao desenvolvimento das outras. Depois dessas habilidades, você encontra esse slide lá no plano de ação, que contém todas as propostas desse percurso. Vejam que são muitas propostas em um percurso. Nós não vamos vivenciar todas hoje, tá? Eu fiz uma previsão de vivenciarmos 4 ou 5 dessas propostas hoje, tá? Que são essas que eu coloquei aí com a setinha. Mas o plano de ação inteiro, ele tem mais propostas. O percurso tem mais propostas, tem todas essas aí, que tem a previsão de durar mais ou menos 1 mês cada percurso, né? Então, vamos lá. A primeira proposta do nosso percurso de hoje é um dos jogos que está proposto lá no plano de ação, que recebe o nome de Jogo da Borboleta. Esse é um jogo para ser vivenciado no ensino presencial com os estudantes, mas eu fiz uma adaptação para que a gente possa vivenciá-lo nesse momento online, ok? Então, nós vamos vivenciar o jogo da borboleta. Na sala de aula, a gente forma duplas, e um jogador é o oponente do outro. Porém, aqui, nós vamos formar 2 times. O time 1, que são os professores cujas letras começam de A até M. E o time 2, que vão jogar com as fichas vermelhas, nomes com as letras de N até Z. Então, olha lá, time 1, ficha azul, A até M. Time 2, ficha vermelha, de N até Z. Então, veja aí em qual time você vai se encaixar neste momento, tá? Isso é uma Professora adaptação. Carla? Pois não. Professora Carla, a professora Adriana levantou a mão. Pois não, professora. Obrigada, viu? Professora Adriana, gostaria de fazer alguma pergunta, alguma contribuição?
Você nos ouve, professora? Deixa eu ver. Professora Adriana. Professora Adriana? Ah, ela está dizendo, acho que ela levantou sem querer, será? Está tudo bem. Ok, professora, sem problemas, não tem problema não. Obrigada por me avisar também, quem me avisou. Vamos em frente. Então, olha só. Nós vamos vivenciar o jogo num momento como se fosse estudantes, mas, ao mesmo tempo, você, professor, vai ter aí uma missão. Você vai ter que pensar quais são as habilidades que são desenvolvidas nesse jogo. Ou, com que objetivos você, professora do segundo ano, levaria esse jogo para a sala de aula? Tudo bem? Então, enquanto joga, você vai pensar nisso e vai registrar essas ideias para depois contar para a gente o que você pensou. Tudo bem? Bem, vamos falar sobre leitura das regras. Então, lá no plano de ação, além de trazer as atividades, a gente tem uma conversa com os professores. Por exemplo, lá no plano de ação está dizendo assim, olha, é muito importante o momento da leitura das regras do jogo. Você pode fazer uma leitura coletiva, uma leitura individual e depois pedir para uma criança contar o que ela entendeu. E você pode até mesmo fazer uma simulação de uma jogada. O que é importante é garantir que todos compreendam as regras e só depois você inicia o jogo com os estudantes. Então, isso é só para mostrar que a gente apresenta o jogo e a gente apresenta as orientações para o jogo e para outras propostas também. Então, como vocês colocaram lá no nosso mural colaborativo, o plano de ação ele tem orientações detalhadas da atividade e vamos dizer assim, dos bastidores, né? De algumas dicas para o professor também. Claro que vocês conhecem excelentes propostas, vocês têm ações importantíssimas na sala de aula, mas a gente vai dando algumas inspirações aí durante todo o percurso, tá ok? Então, quais são as regras? Como eu acabei de dizer, no momento com os estudantes, a gente lê as regras, a gente discute as regras, mas nós aqui, como nós estamos num grupo de professores e num momento curto de formação, eu vou contar para vocês as regras e não faremos uma leitura detalhada. Tudo bem? Então, as regras são as seguintes. Primeiro, vocês vão jogar dados. Só que os nossos dados têm faces de 1 a 10. Tudo bem? E aí, cada time joga 3 dados e anota os números sorteados. Depois, eu viro algumas cartas para aquele time. E o time vai ter que formar grupos que tenham a mesma soma que as obtidas no dado. Assim, olha, vou parar de compartilhar, vou mostrar a proposta e aí fica mais claro. Licença, então, Carla. Pois não. Só um minutinho. Ele é um dado de 6 faces, numerados de 1 a 10 aleatoriamente, ou ele é um decaedro? Na verdade, é assim, olha... professora, você pode só me dizer seu nome, que eu não estou... É Gisele. Tá bom, professora Gisele, excelente pergunta. Aqui, eu fiz uma proposta para um ensino online. Então, nós vamos lançar 3 dados, e são os dados que têm 10 faces, mas eles não são do decaedro, tá? Eles só aparecem... O decaedro, de 10. Uhum. Ele é o de 6, então ele vai ter o salteado. Isso. Na verdade, eu vou te mostrar os dados que eu trouxe para essa adaptação. Vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Ele só aparece um número. Eu vou lançar, ó. É um dado virtual já. É o dado virtual. Por quê? Como ó, tá vendo? Eu estou lançando várias vezes, tá? Só para te mostrar que você não vai ver as 10 faces, tá? No jogo presencial, você tira cartas, tá? Só que aqui nós vamos lançar dados. Mas lá no plano de ação tem as cartas, tem toda a orientação para o ensino presencial. Tudo bem? Tá claro, professora Gisele? Tudo bem. Uhum. Obrigada. E é decaedro. Decaedro. Mesmo. Eu falei do D porque são 12. Decaedro porque são 10. Perfeito, obrigada. Então, cada
cada time vai jogar 3 dados e vai anotar os resultados dos 3 dados. Então, tenha por perto lápis e papel. Tudo bem? Então, eu vou jogar agora, eu vou lançar os dados para o time azul. Tudo bem? Então, não está valendo ainda. Assim que eu lançar os dados, são os números do time azul. Então, olha lá, estou lançando os dados. Time azul, vocês tiraram os dados 8, 5 e 6. Anote esses resultados, por favor, time azul. E agora eu vou lançar os dados para o time vermelho. Olha os dados do time vermelho. 4, 6 e 6. Tudo bem? Todo mundo anotou? Muito bem. E como o jogo continua? Agora, o time azul, lembra que o time azul tinha encontrado os dados 8, 5 e 6? Agora o time azul vira 7 cartas, só que eu que vou virar as cartas para o time azul. É uma de cada monte, tá? Time azul, estou virando as suas cartas. Primeira carta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Então, time azul, o que você precisa fazer? Você precisa formar grupos com essas cartas que tenham o mesmo total de pontos que os números que você tirou no dado. Lembrando que você tirou no dado 8, eu vou até anotar aqui, ó, vocês tiraram 8, 5 e 6. Tudo bem? Depois eu anoto os do vermelho. Então, você vai ter que escolher grupos de cartas que tenham o mesmo total. Então, time azul. Algum professor do time azul, eu vou pedir que abra o microfone e que escolha um grupo, forme um grupo de cartas com essas cartas aqui, que tem o mesmo total que a soma dos números tirados no dado. 7, 2, 3, 7. Vamos lá, 7, 2, 2, 3, 3 7, e fecha 7. 19. Eu escolhi 7, 2, Espera só um 10. pouquinho. Espera só um pouquinho. Então, todo mundo que é do grupo 1 concorda com esse par 7, 2, 3 e 7, é isso? Então, essas cartas vocês já usaram. Eu vou pôr aqui do lado de vocês. 7, 2, 3 e 7. Foi uma jogada. Dá para formar mais alguma jogada? Pode reutilizar as cartas? Não. Eu posso, como eu não tinha, como vocês não conheciam as regras, eu posso voltar e começar. Vocês podem tentar uma outra organização. Pode ser assim, mas porque eu só tinha dessa vez. organizado, mas usando 2 números que ela usou. Então, O dado aí. 10, o 7 e o 2. Então, aí, será que tem jeito de formar 2 grupos? Alguém precisa fechar o microfone, por favor. Será que tem jeito de formar algum outro grupo com aquela soma que vocês tinham encontrado? Você disse que com as mesmas peças, sim. Só que não pode usar as mesmas peças de novo. Aí, então, dá para formar mais algum grupo com esse total? Usando cartas diferentes? Só, agora vocês só têm essas cartas que estão na mesa. Não, porque não daria 19, né? Isso, então, por enquanto, não dá. Então, essa jogada está encerrada. Vocês fizeram um grupo, tudo bem? Sim. E aí, o grupo 2 é que vai jogar. Então, essas 3 cartas que vocês não usaram, elas continuam na mesa. E então, o grupo 2 vira só 4 cartas. As 4 que vocês usaram, sabe? Assim. Lembrando que o grupo 2 tinha tirado. Eu vou escrever aqui os números, ó. 4, 6 e 6. E aí eu pergunto: alguém do time 2 pode me formar um grupo, ou mais do que um grupo, com o mesmo total? Com essas peças aí.
Alguém do grupo 2 gostaria de abrir o microfone? Qual é o total de vocês? Alguém do grupo 2 gostaria de falar? 16. Isso. E como você 9, 5 e 2. 9, 5, 14. E 5 E e 2. 2. Formou um grupo. E agora Ok. 10 e 6. Ah, agora 10 e 6. Formou outro grupo. Mais alguma jogada, professor? Agora não. Não. Então, o grupo 2 formou 2 grupos. O time 2 formou 2 grupos. Está claro a jogada, como é que é? Eu vou fazer só mais uma rodada para todo mundo. E não esqueça que vocês têm uma missão, pensar algumas coisas sobre o seu objetivo de levar esse jogo para a sala de aula. Tá lembrado? Então, agora sim, eu vou lançar os dados novamente. Tudo bem? Então, vamos lançar os dados novamente para o time 1. Time 1, por favor, anote seus números. 5, 7 e 7. Tudo bem? Agora eu vou lançar para o time 2. 7, 9 e 3. Tudo bem? Vamos lá, então, para as cartas. É a vez do time 1 jogar. Deixa eu abrir. Então, eu preciso repor as cartas que o time 2 usou. Então, ó, vou virar essa. As que ele não usou ficam na mesa. Pronto, time 1. Lembra dos números que vocês tiraram? 5, 7 e 7. E aí, que grupos você consegue formar? Quem gostaria do time 1 de formar? 10, 3, 5 e 1. Peraí, 10, 3, 3, 5 5, dá 18 e 1. e 1, deu 19. Tem mais alguma possibilidade? Não. Não tem. Todo mundo do grupo 1 concorda? Ok, agora nós vamos para o grupo 2. Grupo 2, vocês tinham tirado... deixa eu lembrar aqui. 7, 9 e 3. 7, 9 e 3. Eu vou repor as cartas que o grupo 1 usou. Olha, vejam que vem outros números, né? 7, 9 e 3. Vocês conseguem formar algum grupo? Vai ficar difícil por conta dos numerais menores, mas dá 10, 8 e 1. 10, 8 E 1. e 1. Mais algum? Não, agora não. Tá. E aí, a gente vai fazendo algumas perguntas, o professor já falou, aqui está um pouquinho mais difícil porque eu tenho numerais menores. E a gente pode ir fazendo algumas perguntas para os estudantes observarem que peça que eu precisaria ter agora, por exemplo, que peça que eu precisaria ter aí para eu conseguir formar mais um grupo, time 2? Saberia me dizer uma peça legal que vocês precisariam ter agora, mas não tem? Quem do time 2 saberia me dizer uma peça que seria bom ter agora, mas não tem? Alguém sabe? Dá uma sugestão. 10. O 10 seria uma excelente ideia, né? E aí o jogo continua, a gente não vai continuar, e no final do jogo, ganha o time ou o estudante que tiver feito mais grupos. Então, no caso aqui, o time 2 fez 3 grupos, né? E o time 1 fez 2 grupos. Mas aqui, para nós, o nosso foco não é quem... Para o estudante, sim, mas para nós, o nosso foco não é quem ganha e quem perde. Vamos voltar àquela nossa pergunta agora. Vocês conheciam esse jogo? O que acharam? Bem interessante, né? Ele faz a criança pensar e a gente faz de uma forma lúdica, gostosa, ele brincar e aprender adição
sem ele não fica aquela obrigação, é aquele compromisso de saber, brincando, se divertindo, né? Ele consegue e vai desenvolver como é o nosso objetivo. Isso. Então, aí você já trouxe aí um dos seus objetivos de escolher esse jogo para levar para a sala de aula, né? Você trouxe a questão da adição, né? Que está muito forte nesse jogo, e a questão de que o estudante está de uma forma lúdica, aprendendo. Às vezes ele nem percebe, mas ele está aprendendo. Não vai perceber, mas vai ficar uma coisa gostosa, né? Isso. Eu fiquei curiosa. Pode falar, professora. Eu fiquei curiosa com o nome do jogo, o jogo da borboleta. A gente usou ali dados, cartas, né? Isso. É que aqui nós as adições, provavelmente. É que aqui nós estamos, como eu disse, numa adaptação para o virtual, né? Então, ele perdeu a ideia da borboleta, mas a essência do jogo está mantida. Eu fiz uma adaptação para a gente trabalhar no virtual, ok? Mas lá no plano de ação, a ideia é trabalhar no presencial. Então, se você olhar, a proposta é um pouquinho diferente. Não tem dado, vira carta e tudo mais, tá? Então, olha só. A professora acabou de trazer que tem o objetivo de trabalhar a adição. Quem mais? Quem mais anotou aí objetivos? Quais os conteúdos envolvidos? Quem mais gostaria de trazer? Nós anotamos aqui, né? Trabalho raciocínio lógico. Isso. Cálculo mental. Cálculo mental, perfeito. E instiga o aluno a criar estratégias, né? Isso, porque ao invés de dar, por exemplo, 10 operações para ele realizar, as operações prontas para ele aplicar o algoritmo, não. Ele que tem que montar operações, né? Primeiro ele tem que fazer uma operação, que é somar os dados, uma adição, e aí ele vai ter que montar outras adições com aquele mesmo resultado. Então, ele vai pensar nas possibilidades, ele vai formular hipóteses. Será que se eu somar esse com esse dá aquele resultado? Não, ainda falta. Então, eu vou pegar quanto falta. Tem a ideia do quanto falta embutida aí, vocês percebem? Eu já somei isso, deu 15. Mas eu quero soma 19. Quanto falta? Eu tenho essas peças para utilizar? Eu não tenho 4, mas eu tenho 2 e 2. Então, eu posso obter o 4. Então, ele vai vendo as possibilidades, como você bem colocou, professora. Então, esse é um jogo que trabalha uma das habilidades essenciais que a gente apresentou lá no começo. Tudo bem? Mas alguém gostaria... alguém pensou em habilidades socioemocionais do jogo? Não sei se vocês chegaram a pensar sobre isso. Oi, posso falar? Pode. Claro, super bem-vinda. Obrigada. Eu até tinha marcado ali no chat, né, a questão de levar o aluno a compreender, né, a criar estratégias, o raciocínio lógico. E uma coisa muito importante que eu vejo nesse jogo é a questão dele trabalhar em equipe e saber ouvir o outro. Porque muitas vezes a criança acha que a opinião dela é a certa, né? Então, eu acho que esse jogo vai fazer com que ele ouça o outro, às vezes ele reconheça que ele não está certo, que talvez o amigo ali junta, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a criança começar a reconhecer que muitas vezes ela não vai estar certa, o amigo vai estar certo, às vezes nenhum dos dois vão estar certos, eles vão ter que sentar, montar uma nova estratégia, e eu acho isso, assim, bem importante. Perfeito. Quando você pode organizar a sua turma, uma dupla contra a outra. Sim. E aí vem muito forte isso que você traz, a questão da colaboração, do respeito, respeitar o tempo do outro, respeitar a colocação do outro, aceitar que às vezes a sua não é a mais correta, né? Então, tudo isso também está embutido aí. E tudo isso está previsto na BNCC também, né? Então, a gente está trabalhando várias questões. Ok? Mais alguma colocação ou podemos avançar? Aqui surgiu, né, uma outra possibilidade de estar utilizando esse jogo, no caso de não ter cartas, o uso do dominó. Também pode. Também. Isso, pode virar uma peça de dominó, 2 peças de dominó, perfeito, professora. Excelente proposta. E é isso, o plano de ação, é importante essa sua fala, porque vem em encontro da proposta, porque
não é algo engessado, você vai poder colocar o seu jeito, a sua necessidade. Ah, eu não tenho cartas, mas não tenho como elaborar essas cartas, mas eu tenho o dominó, então eu posso adaptar. Então, o plano de ação, ele tem essa proposta também de você adaptá-lo à sua realidade. Tem algum microfone dando um eco aqui. Então, olha só. E agora nós vamos falar de algumas orientações que também estão lá no plano de ação. Eu só vou pedir para, nesse momento, todos fecharem o microfone. Obrigada. Então, olha lá, como eu disse, no plano de ação tem algumas orientações, né? Então, olha só o que está lá. No quarto, daí tem aluna que não está conseguindo ler. Quem abriu o microfone, por favor? Alguém abriu ali no celular. Deixa eu ver quem abriu o microfone. Deixa eu ver, já fechou, né? Então, vamos em frente, olha só. Então, olha só uma orientação lá do plano de ação. Sugerimos que o professor proponha o mesmo jogo mais do que uma vez. Na primeira vez, os estudantes querem jogar e eles querem buscar uma estratégia, muitas vezes eles nem percebem a matemática que está envolvida. Então, depois do jogo, o professor pode fazer uma roda de conversa, perguntando como foi o jogo, quais são as dúvidas que eles tiveram, quais estratégias que eles utilizaram para somar, isso é muito bacana. Num segundo momento, propõe o mesmo jogo com outras duplas, por exemplo, e propõe novamente. Como foi jogar desta vez? Vocês conseguiram diminuir as dificuldades? Vocês fizeram uma estratégia mais refinada do que da vez anterior? Você pode pedir, por exemplo, que ele escreva uma jogada, ou desenhe uma situação do jogo que ele gostou bastante, ou uma situação que mostra que o amigo dele poderia ter utilizado uma estratégia melhor. Então, ele pode desenhar. Se ele já for um aluno com uma certa fluência na escrita, ele pode escrever uma frase sobre esse jogo, né? Isso na segunda vez que ele joga. Na terceira vez que ele joga, você pode apresentar algumas problematizações a partir do jogo. Licença, Carla. Pois não. Só um minutinho, a Adriana levantou a mão. Pois você está compartilhando a tela, não consegue ver, né? Quando alguém pede, né? Eu não consigo. Quando eu compartilho, eu não consigo. Mas a Adriana por favor, quer falar. Obrigada. Professora Adriana, por favor. Pode abrir seu microfone, professora. Deixa eu ver se eu consigo localizar a professora Adriana. A professora Adriana está com a mão levantada já desde aquela vez lá, ela não tirou para baixar. Ela não abaixou. Professora Adriana, se você não quiser falar nada nesse momento e não quiser abrir seu microfone, você pode abaixar sua mão. É só clicar na mãozinha que aparece aí na sua tela que já abaixa. No mesmo lugar que levanta, abaixa. Ok? Tá bom. Obrigada. Eu não tinha visto. Fique tranquila, sem problemas. Estamos aqui no grupo de amigos. Imagine, por favor. Eu até olhei para as meninas aqui e falei, gente, eu não levantei minha mão de novo, eu juro. Não tem problema, não. Fique muito tranquila, professora. Obrigada, estamos entre amigos, estamos aprendendo juntas, todos nós. Obrigada. Então, como eu estava dizendo, a gente propõe o jogo uma vez, com um olhar. A segunda vez, o estudante já vai refinando a sua estratégia, a gente pode pedir um registro dele no final do jogo. Na terceira vez, ele joga novamente. Veja quantas operações ele está fazendo em todas essas jogadas, né? É muito mais potente do que se a gente desse uma lista com muitas operações para ele fazer. Aí, na terceira vez, a gente pode apresentar algumas problematizações, como eu vou apresentar aqui. Imagine que o estudante já jogou pela terceira vez. E aí eu apresento a seguinte situação. Os estudantes do segundo ano estavam jogando uma partida do jogo da borboleta, cujo objetivo é somar os pontos das cartas viradas, né? Como vocês puderam observar. Imagine que o estudante virou essas cartas. Qual o total de pontos obtidos? Escolha uma estratégia que você acha que os seus estudantes utilizariam nesse momento. Então, você apresentou essa situação depois do jogo, né? Já jogou 3 vezes, apresentou agora esse problema. Veja, agora é um problema que você está apresentando baseado no jogo. E você
vai depois pedir para os estudantes contarem qual estratégia utilizou. Então, o que eu vou pedir agora? Vocês vão, como estudantes, somar esses pontos da maneira que você acha que o seu estudante somaria. Tudo bem? Imagine que você levou esse problema para o seu estudante. Como ele somaria esses pontos? Eu vou dar um segundinho para você somar, utilizando uma estratégia que o seu estudante utilizaria. Ok? Eu vou parar de compartilhar só um minutinho. Eu vou parar de compartilhar a tela só um minutinho para a gente conversar um pouquinho. E aí, quem gostaria de contar como o seu estudante somaria, lembrando que os cartões agora do jogo foram, na verdade, é que os números do dado, né? Imagine que os números do dado são 4, 7 e 8. Como você acha que o seu estudante do segundo ano, nesse momento, né, voltando das aulas, como você acha que ele somaria esses pontos? Alguém escreveu, talvez, do menor para o maior. É uma possibilidade. Mas alguém teria alguma estratégia? Contar alguma estratégia que o seu estudante utilizaria? Vamos pensar no estudante agora. Qual o recurso que ele utilizaria, por exemplo, se é que ele utilizaria algum? Na realidade, talvez ele utilizaria material concreto que ele tivesse em mãos. Talvez lápis, talvez palito, talvez os próprios dedos e tudo mais. Utilizaria material concreto realmente para ir exercitando até. Essa é uma possibilidade, é uma possível estratégia. Alguém também colocou usar dedinhos, lápis de cor, pedrinhas, feijão, ou seja, algum material, então ele estaria fazendo a operação através da contagem, né? Ele poderia, por exemplo, contar 4 palitinhos e depois 7 palitinhos, colocar um grupo com 4 palitinhos, um grupo com 7 palitinhos e o outro grupo com 8 palitinhos e começar numa contagem. 1, 2, 3, 4. Aí ele vai para o outro grupo. 5, 6, 7, 8. Então, ele estaria utilizando a contagem. Essa é uma possibilidade, sim, principalmente nesse momento onde os estudantes estão voltando para o ensino presencial. Alguém teria uma outra estratégia, uma outra possibilidade que acha que o seu estudante utilizaria outra maneira? Na escola, ele iria usar o material dourado, que a gente trabalha muito, né? Perfeito. Eu gosto muito de trabalhar com eles com material dourado. Então, ele poderia tanto utilizar na parte, material... assim, na hora de fazer as operações, como também eu deixo eles manusear, né? Sim. Para brincar, bem interessante. Isso, então, dependendo de como o seu estudante, o momento do seu estudante, se você já estiver trabalhando com material dourado, se ele já conhece esse recurso, você já pode até pensar em trazer a ideia de que nesta soma nós temos mais do que uma dezena. Então, como representar, por exemplo, no quadro de valores, né? É uma possibilidade. Então, poderia ser materiais manipuláveis não estruturados, que são os lápis, as pedrinhas, material manipulável estruturado, né? Como o material dourado, por exemplo, mais alguma... Alguém teria alguma proposta? Alguém teria uma outra proposta? Acha que o estudante utilizaria um recurso diferente para contar, para obter a soma de pontos? Então, nesse momento da atividade, imagine que você pediu para o seu estudante contar, né? Somar esses pontos, os pontos dos dados. Lembrando que ele já jogou e que agora a gente está apresentando uma situação, problema em cima do que ele vivenciou no jogo da borboleta. É muito bacana, nesse momento, a gente, como eu fiz aqui com vocês, pedir para que cada um conte para os colegas como ele obteve essa soma. Nesse momento, onde o momento em que o estudante está contando a estratégia que ele utilizou, ele está
aumentando o repertório dos colegas, porque às vezes os colegas podem dizer, nossa, eu nunca pensei, ou alguém colocou, agora que eu vi no chat, poderiam desenhar risquinhos, é uma excelente estratégia que eles utilizam muito. Bacana, professora Laura, é verdade. Depois que eles utilizaram a estratégia, é bacana pedir para cada um contar para o outro que estratégia você utilizou. Desta forma, um vai aprendendo uma nova estratégia com o outro, vai aumentando o seu repertório, e aquele que está explicando, quando a gente explica, a gente organiza as ideias no nosso cognitivo e a gente aprende ainda mais, a gente avança com a nossa aprendizagem. Então, esse momento é o que nós chamamos de painel de soluções. Antes de voltar a compartilhar a minha tela, atendendo a pedidos, eu vou colocar o link de presença, só um minuto que eu vou colocar novamente, eu já coloquei algumas vezes. Se você já registrou a sua presença neste link, agora você não precisa registrar de novo, tá? Se você ainda não registrou a sua presença, por favor, acesse esse link e preencha as informações que lá estão sendo pedidas, ok? Essa é a presença do Matema, tá? Eu vou voltar a compartilhar, então, a minha tela. Alguma pergunta até aqui? Eu vou falar um pouquinho dessa estratégia de compartilhar os registros. Então, vamos voltar lá na... Então, olha só. Aqui era socializar os registros, vocês já falaram como seus estudantes elaborariam essa soma, e na sala de aula você pede para eles contarem como foi, e esse momento de contar a sua estratégia, de contar a sua conclusão, lá no plano de ação, nós chamamos de painel de soluções. O painel de soluções é um momento muito importante para os estudantes comunicarem como pensaram, quais as estratégias escolheram e por que escolheram essas estratégias. No painel, eles poderão registrar desenhos, representações com bolinhas, com pauzinhos. Eles podem ter efetuado uma operação, um algoritmo formal. A gente não sabe, né, o que eles já avançaram. Não se preocupe no painel de soluções de garantir apenas representações formais. Esses recursos têm como função... o painel de solução tem como função ampliar o repertório de estratégias, para que os estudantes conheçam várias maneiras para efetuar a adição, né? É importante que o professor converse com os estudantes, se eles entenderam como seus colegas pensaram, se eles já conheciam essas estratégias que os seus colegas apresentaram, qual estratégia eles acharam mais interessantes, qual ele utilizaria numa próxima proposta, numa próxima atividade. Então, veja, essas orientações que eu estou apresentando nesta tela foram retiradas lá do plano de ação. Então, veja, o plano de ação traz a proposta, que era o jogo da borboleta, e vai trazendo também alguns olhares que o professor pode ter no momento do jogo ou após o jogo. Tudo bem? Então, lembre-se, a gente está vivenciando um recorte desse plano de ação, né, do segundo ano. Então, eu estou mostrando alguns momentos que você encontra lá. Tudo bem? Só para deixar mais claro a proposta. Então, lembre-se, depois de jogar 2, 3 vezes, a gente vai apresentando problemas a partir do jogo, por exemplo. Veja esse outro problema. Margarida, Vinícius, Pietro e Mirella também calcularam a soma dos pontos dos dados, 4, 7 e 8. Para nós é dado, no presencial é carta. Lembra disso? Vejam as estratégias que alguns dos estudantes utilizaram. E aí, a gente apresenta estratégias que, por exemplo, não apareceram no painel de soluções. Eu trouxe algumas sem conhecer o painel de soluções de vocês. Mas, olha, eu vou pedir... Imagine que vocês são os estudantes do segundo ano agora. Eu vou pedir para que vocês olhem para como a Margarida pensou, como o Vinícius pensou,
como o Pietro pensou e como a Mirella pensou. E vocês, como os estudantes, explicariam essas estratégias que foram escolhidas pela Margarida, pelo Vinícius, pelo Pietro e pela Mirella. Então, eu vou dar um tempinho para você olhar para cada uma, e aí escolhe sobre uma delas para falar, e aí eu vou pedir para cada um falar de uma, tudo bem? Enquanto isso, eu vou autorizar quem está chegando, mas eu já volto a compartilhar a tela. Pronto, voltei a compartilhar. Claro que na sala de aula a gente dá tempo, a gente organiza os estudantes em duplas ou em grupos, todas essas orientações estão lá no plano de ação, tá? E a ideia é que depois eles conversem sobre esses registros. Então, a gente vai fazer aqui uma roda de conversa, só que eu vou ouvir um professor falando de cada registro, tá? Só por conta do nosso tempo. Então, eu gostaria que um de vocês falasse um pouquinho sobre o registro da Margarida. Como que ela pensou? Por que será que ela pensou assim? Quem conseguiria falar um pouquinho sobre o registro da Margarida? O que significa as flechinhas, por exemplo? Quem gostaria de contar o registro da Margarida? Ninguém? Ou então o registro do Vinícius? Alguém gostaria de explorar o registro do Vinícius? Eu vou falar ali da Margarida. Pode falar. Eu acredito que ela... O que ela fez? Ela estava procurando o 7, né? Então, ela colocou as flechinhas, né? As setas, né? Para indicar que o 5 mais o 2 seria... Ela chegaria ao 7, né? Perfeito. Por que será que ela fez assim? Eu imagino, né? E que ali, para chegar no 10, ela também pegou o 8 e juntou com o 2, e que daí, juntando, ficaria o 10, né? Isso, a dezena inteira é fácil para eles, né? Então, ela já identificou... Ela procurou uma forma que facilitasse o entendimento dela e que ela chegasse, né, ao objetivo. Agora, você acha, professora, agora eu estou conversando com a professora, se o seu estudante estivesse entendendo, discutindo esse registro da Margarida, você acha que ele estaria aprendendo mais uma estratégia, que ele estaria aprendendo a somar? O que ele estaria desenvolvendo aí? O que você acha? Sim, com certeza. Você já ele ia tá explorando, né, o exercício e de uma forma lúdica e realmente vendo, né, da forma dele, né? Sim, ele está trabalhando até uma forma de cálculo mental. Sim, um cálculo mental, como ele chega ao objetivo, né? Eu acho super interessante, super válido. Isso, então a ideia é que elevar mesmo algumas estratégias para o estudante entender, né? E a gente procurar também olhar de uma forma mais ampla, né? Sim. Não só aquela forma tradicional. Perfeito, que a criança tem que fazer, a copiar e fazer uma coisinha embaixo da outra, tudo perfeito, tudo... Não. Eu acho que o nosso objetivo é que ela entenda, compreenda e chegue ao resultado, né? Isso. Então, lembrando, perfeito, professora, e lembrando no momento que nós estamos vivendo, que os estudantes estão chegando com algumas defasagens, trazer essas atividades que exploram, que ampliam as possibilidades, ampliam o repertório de estratégias do estudante, ajuda muito a avançar, tanto nas habilidades de anos anteriores, que ainda precisam ser consolidadas, quanto as habilidades do ano atual, né? Muito obrigada, professora, pelas suas contribuições. Alguém gostaria de falar da estratégia de Vinícius? Ela é muito parecida com a da Margarida, né? Mas tem aí algumas diferenças. Alguém gostaria de contar um pouquinho? A Margarida, o Vinícius também, ele buscou fazer somas mais fáceis, né? Então, veja que ele obtém soma 10,
aqui na segunda linha, olha, primeiro ele decompôs o 4 como 1 mais 3 e o 8 como 4 mais 4. Desta forma, ele encontrou um 3 mais 7, que ele já identificou que dá 10, que é uma soma que para ele deve ser fácil. Veja que agora ele somou 1 mais 4, porque talvez seja uma soma fácil para ele. Então, ele somou 1 mais 4, que deu 5, e copiou os números que restaram. E, no final, ele soma os três números que restaram. É uma outra possibilidade também. E o Pietro? Como vocês acham que o Pietro pensou? Quem gostaria de comentar a estratégia do Pietro? De que número o Pietro partiu? De que número o Pietro partiu? Do 8, certo? Talvez por ser o maior, como alguém escreveu no chat, acho que meus estudantes iam começar pelo maior. Então, o Pietro partiu do 8. E aí ele trabalhou com material manipulável, como vocês falaram, ele trabalhou com palitos. E aí, o que ele fez? Ele pegou um conjunto com quantos palitos? Com 7. E olha o que ele fez, 8. Provavelmente ele fez assim, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parou no 15. E olha o que ele fez depois. Ele partiu do 15. E o que ele fez depois, deixa eu autorizar quem está chegando, mas vocês podem me contar o que ele fez depois. Ele pegou mais 4 palitos. E provavelmente fez 15, 16, 17, 18, 19. É uma outra estratégia do Pietro. E quando o estudante está explicando, primeiro entendendo e depois explicando essa estratégia, ele está aumentando o seu repertório. Dá uma olhada na estratégia da Mirella. Olha que ela pensa já numa reta numerada. De que número ela parte? De que número a Mirella partiu? Ela partiu do... Ó, ela partiu daqui. Opa, sem querer cliquei. Deixa eu pegar a caneta aqui. De que número a Mirella partiu? Do 4, ó, ela saiu daqui. Aí, primeiro, o que ela optou por fazer? Mais 7. Então, do 4, ela contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela parou aqui. Ela parou no 11. Agora, ela parte do 11 e conta mais 8. Então, vejam, é uma proposta que está lá no plano de ação, depois que o estudante contou como ele somou, a gente leva mais opções para ele conhecer mais possibilidades, ok? E aí a gente pode conversar com eles. Alguma dessas você já tinha sido apresentada anteriormente? Então, quando a gente fez aquela roda de conversa, alguma delas já apareceu? O que vocês acham? Quando vocês contaram as estratégias dos estudantes, alguma das estratégias que vocês contaram, conversa que está relacionada com uma dessas que eu apresentei aqui, com qual? Eu acho que tem uma que está. Qual vocês acham? Vocês acham que a do Pietro conversa com o que vocês falaram? Sim, porque ele mistura o concreto, né? Isso. Outra coisa que a gente pode usar também quando não tem um material dourado, não tem um palito, né? É aquelas tampinhas de refrigerante, que é usado muito na educação infantil e no primeiro ano, né? Que eles não têm aquele material dourado ainda, e daí a gente trabalha, porque ele pode tanto em casa como na escola usar, né? Sim, o perfeito. concreto e uma coisa que ele tem, né? De fácil acesso. Então, conversar com eles, olha, naquela roda de conversa que nós tivemos, teve um aluno que contou uma estratégia parecida com a do Pietro. Teve alguma parecida com a da Mirella? Não, ninguém citou. E você gostou? Qual delas você gostou mais? Então,
conversar também com os estudantes sobre essas estratégias que você apresentou, para que ele identifique semelhanças e diferenças com aquelas que eles apresentaram, né? Para que ele possa também dizer qual que ele gostou mais, qual que ele utilizaria numa próxima proposta, né? Pedir para eles explicarem, a gente já pediu. Enfim, explorar essas estratégias aumenta o repertório de estudante. Tudo isso está lá no plano de ação explicadinho, tá? Então, agora vamos pensar nós, professores, né? Vocês acham que apresentar estratégias, a professora já falou um pouquinho, mas eu queria ouvir mais um professor. Apresentar novas estratégias para o estudante fazer operação de adição, vocês acham que ajuda a avançá-lo? Ajuda que ele avance no aprendizado? O que vocês acham? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Já vocês costumam utilizar essa estratégia, essa proposta? Leva alguma estratégia para o estudante conhecer, explorar? Alguém já tem assim, já teve alguma experiência nesse sentido? Gostaria de contar aqui? Então, fica aí o convite para aplicar essa estratégia e depois analisar qual foi o avanço dos estudantes. Ô, Carla, posso falar, Carla? Claro! Desculpa. Imagina, super bem-vinda, pode falar. Então, eu acho bastante válida essa questão de fazer com que eles apresentem como eles calcularam, como eles chegaram a esse valor, né? Porque Perfeito. Isso também trabalha na criança a questão da oratória, Perfeito. A questão da organização. Isso, né? Porque a gente vê crianças tão, às vezes, muito fechadas, e isso vai abrindo para elas, né? Um leque ali que elas vão vendo que estão explicando, os amigos vão achando importante, interessante, então ela vai vendo o quanto ela tem valor ali em sala de aula, é tudo uma questão, eu gosto muito de trabalhar a questão emocional nos meus alunos, sabe, essa questão da inteligência emocional, eu acho que tudo que é feito tem esse fundamento, traz firmeza, confiança para a criança, então vai levar logo a criança também a, poxa, foi diferente do que eu pensei, então, cria laços afetivos, porque ela vai ali em outro amigo descobrir como é que o amigo fez, talvez um amigo que ela não conversou ainda, né? Então, Perfeito. Isso não é somente para segundo aninho, isso aí realmente, eu já trabalhei com alunos maiores, e isso é bem válido, eu vejo assim, isso vai trazer frutos grandiosos para o futuro deles, não só para o presente, mas já para o futuro. Perfeito, Obrigada. professora. E isso, tudo que você trouxe, permeia o nosso plano de ação. Né? Essa questão de valorizar o que o estudante sabe, de fortalecer, né? Às vezes o estudante ele acha que ele não é bom em matemática, principalmente um pouco maiores, eles acham, eu não sou bom em matemática, chega lá no quarto, quinto ano, e aí ele apresenta uma estratégia que os amigos falam, oh, que legal, nunca tinha pensado desse jeito, ele se fortalece, né? Então tem toda Exato. a questão emocional que você traz também, que é muito importante. E o nosso plano de ação ele trabalha nessa linha, né? Então, ele traz a proposta, ele vai dando algumas pistas para o professor aprofundar a exploração e vai mostrando esses pontos que, às vezes, claro que vocês conhecem, mas, às vezes, a gente passa que acaba nem valorizando o momento de uma discussão, por exemplo, né? Na nossa pressa, olha, eu tenho tantas habilidades para trabalhar, mas, às vezes, neste momento, é que a gente contribui para que o aluno avance, muitas atividades que às vezes, o que eu avanço numa roda de conversa como essa, ou num painel de soluções, eu levaria muitos exercícios para que o estudante avançasse, né? Então, são essas dicas que a gente coloca lá no plano de ação. Muito obrigada, professora, adorei sua fala. Podemos avançar, então? Então, nós continuamos falando daquelas 3 habilidades, nós vamos trazer uma outra proposta que está no plano de ação do 2º ano, nesse percurso, que é o trabalho com o quadro das centenas. Eu acredito que vocês já tenham tido, vocês professores, né, já tenham levado o quadro das centenas para a sala de aula, né? E a gente vai
trazer aqui uma proposta que traz as regularidades do quadro da centena e também trabalha a adição, que é o nosso foco aqui nesse nosso encontro. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência sobre isso, mas depois vocês vão poder contar se vocês quiserem, tá bom? Então, eu trago aqui um quadro da centena, e no primeiro momento é pedir para que o estudante identifique irregularidades nesse quadro. Então, eu trouxe algumas perguntas aqui que vocês poderiam levar para a sala de aula e vocês podem adaptar, fazer perguntas que vocês acreditem que sejam mais adequadas para o seu estudante. Mas, por exemplo, entre nós aqui, quem saberia dizer uma regularidade que observa no quadro da centena? Uma ou duas? Quem gostaria de contar alguma regularidade que tem nesse quadro? Completar a sequência. Eu não consegui ouvir, desculpa. Alguém falou, mas para mim deu um ruído e eu não... Completar a sequência do quadro. Isso, então, uma das propostas é pedir para o estudante completar a sequência. Perfeito, é uma das propostas. E que características que tem neste quadro, que regularidades que a gente observa nele? O que tem de interessante aí, que se repete, enfim, que regularidades que tem aí? Por exemplo, observe a última coluna do quadro. O que todos esses números da última coluna têm em comum? Número 0, né? Isso, todos os números da última coluna terminam com 0. Isso é uma característica, é uma regularidade deste quadro. Olha para a coluna do 5 agora. Todas finaliza com 5. Respeita, né? Começa com 1 e assim vai por diante, né? Até o... Isso, então, você trouxe duas regularidades, professora. Na coluna do 5, todo mundo termina com 5, e todo mundo está numa ordem crescente, assim, começa com 1, o outro começa com 2, o outro começa com 3, não é isso que você quis dizer, professora? Então, tem duas regularidades aí que você trouxe. Bacana. Essa regularidade também acontece na coluna do 10, professora? A coluna do 10, ele vai aumentando, né? Então, seria de 10 em 10, né? Isso, os termos aumentam de 10 em 10. E na coluna do 5 também aumenta de 10 em 10? Sim. Sim. Em todos os casos, vai aumentando de 10 em 10. Sistema de numeração decimal, por isso o nome, né? A gente traz essa questão para dentro de sala de aula até para uma explicação mais minuciosa para o aluno, mais tarde até para ele descobrir realmente o porquê da nomenclatura, para que ele venha entender um pouco melhor essa situação. Isso, então, isso que você traz. Ele entendendo essas regularidades, ele vai compreendendo as características do sistema de numeração decimal, né? Então, quando eu desço numa coluna, eu sempre aumento de 10 em 10. Na mesma coluna, todo mundo termina com o mesmo algarismo. Então, na coluna do 1, todo mundo termina com 1. Na coluna do 6, todo mundo termina com 6. E, ao observar essas regularidades, isso vai ajudar a completar o quadro que a professora tinha dito lá no começo, completar o quadro. Para eu completar o quadro, eu tenho que observar algumas regularidades, né? Muito bacana. Outra questão... essa nós já fizemos, só que nós fizemos por causa do 5. Observe a linha que começa com 31. O que os números têm, todos os números desta linha, da linha do 31, o que eles têm em comum? O que acontece com todos eles? O que vocês poderiam dizer da linha do 31? Todos os números dessa linha... Possui o 3 como na casa da dezena. Isso, começa com 3, isso é uma regularidade. Além disso, na linha do 31, cada quadradinho que eu avanço, eu aumento quanto? De 1 em 1.
Será que na linha do 5 também se aumenta de 1 em 1? E na linha do 8 também se aumenta de 1 em 1? Então, a gente vai trazendo algumas perguntas para o estudante e observando algumas regularidades. Eu posso até trazer já a ideia da soma. Por exemplo, pinte de azul o quadradinho onde está escrito o número que representa 40 mais 7. Ou então, você pode utilizar outra orientação, pinte de azul o quadradinho que tem 4 dezenas e 7 unidades, por exemplo. Então, aqui a gente vai trabalhando as características, a nomenclatura correta do sistema de numeração decimal, e o próximo passo é completar o que está faltando, que a gente não vai fazer aqui, mas é sempre muito importante, porque ele já identificou as regularidades, então ele não vai ter dúvida na hora de completar, né? E aí vem lá no plano de ação, depois dessa proposta, vem aí um lembrete para o professor. Professor, a exploração das regularidades é fundamental para o aprendizado dos estudantes em relação às propriedades do sistema de numeração, como, por exemplo, o valor posicional, a base 10, a composição e a decomposição dos números em unidades e dezenas. Essas explorações foram realizadas agora? Então, a gente realizou algumas delas, não todas. O trabalho com as regularidades no quadro de centena deve ser uma atividade permanente na sala de aula, permitindo aos estudantes se apropriarem cada vez mais de conceitos relacionados aos números e ao sistema de numeração. E depois vem mais atividades para ampliar o quadro das centenas. Então, olha a situação agora. Retoma o jogo da borboleta. Patrícia precisava somar as cartas que virou no jogo. No nosso caso, os dados, né? 9, 10 e 7. Veja como ela fez. Então, vamos entender a estratégia que a Patrícia fez. Ela utilizou o quadro das centenas. Aí a gente dá um tempo para o estudante discutir com o colega, para ele contar para o colega o que ele entendeu, e aí a gente pode perguntar: que marcas que a Patrícia fez? Veja, ela pintou 9 de vermelho, né? Ela escreveu 9 em vermelho. Que marcas mais ela fez? Ela fez círculos vermelhos, círculos azuis, e pintou um quadradinho de amarelo. Essas foram as marcas. Que foi o resultado, né? Isso, então olha lá. Por que ela pintou de amarelo? É uma das perguntas, esse é o resultado. Perfeito, professora. Por que vocês acham que ela marcou o número 9 em vermelho? Por que será? Eu acredito que é porque ela sai do número 9, que é o primeiro número que aparece aqui para ela somar. Então, ela já sai do 9. Que também está em vermelho, né? Isso. Aí, ela faz alguns círculos em vermelho, depois do número 9. Aí, a gente pergunta para eles quantos círculos ela fez em vermelho e por quê? O que vocês acham? Quantos círculos ela fez em vermelho e por quê? Se a gente contar, ela fez em vermelho 10 círculos. Por que será que ela fez 10 círculos em vermelho? Provavelmente por conta do número 10. Então, ela já usou 9. Isso, aí ela avançou 10. Ela está usando a ideia da contagem. 10, 11, 12, 13. E ela parou no 19. Aí ela mudou de cor. E o que ela fez depois? Ela fez círculos azuis. Fez 7. E aí ela pinta em amarelo, que, como a professora já falou, é o resultado. Então, vejam, aqui é uma outra estratégia de utilizar a soma, só que agora utilizando o quadro numérico, o quadro da centena, né? Então, é uma outra estratégia também. Aí a gente pode pedir, agora a gente dá para o estudante uma proposta, efetue 24 mais 8, utilizando aí aprendendo a somar como a Patrícia ensinou.
A Patrícia ensinou um jeito de somar. Então, a gente não vai fazer agora, mas aí a gente discute, deixa os estudantes realizarem os registros e pergunta por que você fez assim? Você fez do mesmo jeito que a Patrícia, né? Ele poderia, por exemplo, sair do 24 e depois circular mais 8 de outra cor e pintar o resultado, por exemplo, né? Aqui uma proposta que o estudante poderia fazer. Aí você pede para ele contar para os colegas como ele fez. Veja que aqui a gente já está trabalhando com números que envolvem a dezena também, né? Aí a gente apresenta esse outro percurso que começa no amarelo e vem com rosa. Quem saberia explicar qual foi esse registro aqui, ó, que começou nesse quadrinho amarelo e que foi para o rosa? Que operação será que esse estudante quis representar? Quem saberia dizer para mim? Provavelmente 54, saiu do 54, né? E fez mais quantos? Mais 7, né? Então, é uma forma de registrar. Aí a gente pode fazer o processo ao contrário. Como eu poderia representar 57 menos 9 e achar esse resultado utilizando o quadro? Então, discutir com eles, né? Se eu vou para a direita, eu estou somando no quadro, como eu faço para subtrair no quadro? Né? A ideia de que subtrair no quadro é ir para a esquerda. Então, trazer essa ideia também, né? Qual será o ponto de partida, quantos círculos tem que pintar, qual vai ser o quadradinho pintado como resposta. Então, fazer toda essa exploração como uma estratégia de somar e subtrair utilizando o quadro numérico. E aí, tudo isso eu já trouxe essas perguntas aqui. Todas essas perguntas eu já fiz. Aí tem também uma orientação para o professor, deixar o estudante formular as suas hipóteses, explicar como pensou. Isso é muito importante para que ele avance e para que ele desenvolva o conceito de somar e de subtrair também, né? E aqui a última proposta do nosso momento de hoje, que também está lá no plano de ação, é trabalhar já com números utilizando soma que já envolvem dezenas, né? Então, por exemplo, Rita, Silvana e Vitor jogaram o jogo da borboleta. E ao final do jogo, eles tinham os pontos. Silvana, 23, Rita, 31, Vitor, 16. Veja como eles pensaram para descobrir a soma. Então, vejam algumas estratégias. Então, eu queria que vocês agora olhassem, como última proposta de hoje, olhassem para as duas estratégias de soma e identificassem semelhanças e diferenças. Como você pedisse para o seu estudante fazer isso, agora você vai agir como se fosse seu estudante. Quais as semelhanças e diferenças dessas duas estratégias? Eu vou beber um pouquinho de água e vou querer ouvir um ou dois professores. Vamos lá? Quem gostaria de explicar a primeira, ou a segunda, ou comparar as duas? Quem gostaria de abrir o microfone já nesse finalzinho desse nosso encontro? Fiquem à vontade. Por exemplo, olha a primeira estratégia. O que representam essas flechinhas que saem do 23? Na primeira ali, ele separa as dezenas das unidades. Isso, então 23... Essa é uma semelhança também para a segunda, onde Perfeito. Ele também separa as dezenas, só que na primeira ele coloca na mesma linha as unidades, na segunda ele coloca na segunda. Essa é a semelhança. A diferença é quando ele separa, né? Quando ele vai somar, na primeira ele soma só as dezenas, depois as unidades. E em linhas diferentes, só isso.
Isso. E na segunda também ele soma primeiro suas dezenas e depois Isso, suas unidades. depois as unidades. Isso, Correto. perfeito. Então vejam que, apesar dos registros parecerem tão diferentes, existem semelhanças e existem diferenças entre esses dois registros. Quando o estudante entende esse registro, esses dois registros, identifica semelhanças, identifica diferenças, a gente pode perguntar para eles qual você gostou mais, qual você utilizaria se tivesse que fazer uma soma, e aí você apresenta uma soma, por exemplo, e pede para que ele faça uma das duas, um dos dois registros, aquele que ele mais gostou, ou até mesmo um outro que ele já conhecia antes, pede para um explicar para o outro. Então, todo esse movimento na sala de aula, essa exploração, são momentos ricos que nós não podemos perder, mesmo, principalmente nesse tempo que nós estamos vivenciando, né? Então, aqui o que o professor, eu trouxe escrito o que o professor já deixou muito claro, né? As semelhanças, as diferenças, o professor já trouxe tudo isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou complementar o que já foi dito aqui sobre essas duas estratégias de soma? E aí também tem aí uma orientação para o professor, um bate-papo, né? Lá no plano de ação tem um bate-papo com o professor. É importante explorar as estratégias, permitir que o estudante perceba que aí tem uma decomposição em dezenas e unidades, e que muitas vezes, por exemplo, decompor em dezenas e unidades na hora de somar, isso pode agilizar as somas, né? Pode facilitar os cálculos, inclusive o cálculo mental. Então, o estudante conhecer essa estratégia pode ajudá-lo, inclusive, a realizar operações de adição no dia a dia, de forma sem ser o algoritmo convencional, né? Então, é bacana apresentar essas propostas para que ele conheça também, caso ele ainda não conheça, né? Enfim, esse foi o nosso recorte do nosso percurso. Então, professora, Pois não? só me tira uma dúvida, por gentileza. Pois não. Não sei se eu não entendi ali no começo. Essa proposta, né, desses planos, essa proposta desses planos, assim, está bem detalhado, bem explicado e tal. Quando vocês conversaram com a secretaria, né? Qual que era a proposta? A gente assumiria, dentro dos nossos roteiros do dia a dia, o material de vocês na íntegra, ou eles seriam incorporados juntos a outros conteúdos que seriam trabalhados? Olha, na verdade, como eu disse para vocês, essa é uma proposta que pode ser adaptada à realidade da rede. Então, essa pergunta eu não tenho como te responder agora, porque vocês precisam conversar aí, na escola de vocês, com os gestores de vocês, ou com os representantes da secretaria. Não sou eu quem vou determinar se vocês vão adotar só isso, se vocês vão fazer uma integração, né? A ideia minha aqui hoje é mostrar a proposta do plano de ação. Entende? Mas nós somos nós quem vamos determinar como vocês vão trabalhar com essa proposta. Eu não sei se tem alguém aqui da secretaria que poderia até te responder, eu não sei se um coordenador aqui presente, porque eu, infelizmente, essa resposta eu não tenho para você nesse momento. Sim. Porque quando a gente foi elaborar o roteiro 3 agora, a nossa dúvida era justamente essa, assim, né? Já era para estar incorporando essas atividades, porque são atividades longas, né, de 6 aulas, 15 aulas, e praticamente pega o período de um roteiro inteiro, que o nosso roteiro, ele é quinzenal, né, são os conteúdos que estão sendo trabalhados naquela quinzena. Entendi. Mas eu fiz a pergunta justamente para ver qual era o entendimento, né? Eu acho super relevante a sua pergunta. Existe a possibilidade de trabalhar só esse percurso, só esse plano de ação. Existe a possibilidade de trazer também algumas propostas em paralelo ou só depois, mas tudo isso vocês precisam conversar aí entre vocês. Sim. Tá ok?
Tá ok, obrigada, professora. Nada. Então, desculpe não ter, assim, uma resposta pronta nesse momento, ok? Não, daí a gente vai ter que ver com a secretaria, então, para a gente sim, se eu acho sentir super mais importante. seguro nisso, né? Porque a proposta, muito ela é muito importante. boa. A proposta é boa. Mas eu acredito que a gente pode utilizar esse plano de trabalhar, né, no concreto. Eu mesmo, ano passado, eu trabalhei com o 5º e com o 3º ano, e eu trabalhava material dourado, trabalhava com lápis com eles, porque eles também vieram com uma defasagem, né? E também a realidade de cada escola, né? A escola que eu trabalho, as crianças são crianças bem carentes. Então, tudo que a gente pode, mesmo antes da pandemia, eles já tinham muita dificuldade. Então, tudo que você pode, o que eu posso trazer as minhas colegas de trabalho para ajudar, né, e a desenvolver no lúdico, a gente procura fazer, né? No concreto, que para eles, tanto que eu trabalhava com material dourado, que ano passado nós tínhamos na escola, temos ainda até hoje, né, na escola, e quando nós não tínhamos para todos, era usado as tampinhas, né, de garrafa PET, o lápis, o dedinho, o risquinho, né? E mesmo no 5º ano eu utilizava isso, porque eu acho que isso é muito válido. Sim, perfeito. E é um trabalho que você pode fazer, né, o tempo todo. Isso. Eu acho que, assim, as duas estão certas, eu acho que vale a pena, sim, alinhar, tá? Como nós já estamos alinhar a proposta, o que a secretaria espera, e é claro que sempre que puder enriquecer com material concreto, sim. Como nós estamos avançando no nosso horário, eu só vou fazer essa parte para finalizar. Então, lembrando, nós começamos, quando eu comecei a minha conversa com vocês, eu disse que esse é o percurso 4 do 2º ano, mas é um recorte dele. O percurso 4 do 2º ano tem muito mais coisa. Ele é programado para 1 mês de aula, né? Mas nesse percurso 4 está previsto 3 habilidades focais, que são essas que eu já falei, a 4, a 6 e a 22. Nós vamos agora ter um olhar. O que nós discutimos agora, nesse encontro? Contemplou a habilidade 24? Apareceu... É claro que contemplou parcialmente, na íntegra não, mas apareceu a questão de compor e decompor números naturais de até 3 ordens. Vocês acham que isso apareceu nesse momento de hoje, nessa formação de hoje, de alguma forma? Segunda habilidade, que é a 6, resolver e elaborar problemas envolvendo adição e subtração. Parte disso nós vivenciamos hoje. E aí a 22, comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada. Então, a minha pergunta para vocês é, vocês acham que a gente contemplou as 3, apenas 2, uma ou nenhuma delas? Claro que não na íntegra, contemplamos parcialmente. Vocês acham qual delas apareceu na nossa formação de hoje? Todas elas estão no plano de ação quando eu pego ele inteiro, né? No percurso 4 inteiro. E hoje, quais nós vivenciamos? Quem gostaria de falar? A 4, sim ou não? O que vocês acham? Eu acho que a 22, comparar informações de pesquisa apresentadas no meio de tabelas de dupla entrada, eu tenho uma visão um pouco diferente dessas tabelas do que apareceu ali, não sei. Sim, eu acho que não foram. Realmente, não foi, né? Não foi. Mas lembra que eu falei que isso é um recorte, né? Eu acho que até por você falar que é um recorte, cara, e a gente consegue perceber que o recorte ele não precisa do percurso anterior, por exemplo, nós estamos no percurso 4, né? Sim. Por isso também gera a dúvida da minha colega ali, quando ela diz, a gente vai ter que trabalhar os 4 percursos, será em tempo só disso? Porque a gente percebe que pode ser trabalhado de forma, o percurso individual, eu não preciso do anterior, né? Isso, as atividades que eu selecionei não preciso do anterior, então eu entendi o que você quis dizer. Você disse que existe uma flexibilização. Sim, é flexível, não é engessado, vocês podem completar, vocês podem
trazer aí para a realidade de vocês, então fazendo alguma adaptação possível, tá? Então, essa é a proposta que eu quis apresentar. Então, o roteiro, o percurso, perdão, ele é completo. Aqui foi um pequeno recorte de um dos percursos. O plano de ação tem 4 percursos, esse é o recorte de um deles, tá? Então, quem ainda não teve a opção, a oportunidade de ter contato com esse material, agora conheça, você vai poder verificar que sim, todas as atividades podem ser levadas para a sala de aula, com todas as orientações que estão lá, e de uma forma também não engessada. Mas o foco principal é trazer as habilidades essenciais e trabalhá-las de forma integrada. Veja que 2 habilidades nós trabalhamos aqui, claro que não na íntegra, mas nós tocamos nela em 1 hora e pouco de formação. Tudo bem? Para encerrar o nosso encontro, é de praxe do Matema, eu preciso que vocês avaliem esse nosso encontro. Então, eu vou colocar um link, vocês vão acessar, por gentileza, esse link, e vocês vão colocar, ele vai pedir para vocês avaliarem, por exemplo, formadora, domínio de conteúdo, um exemplo. Aí vocês vão atribuir um valor de 1 a 10 para o domínio de conteúdo da formadora. Comunicação, e vai ter alguns quesitos para você avaliar. Junto com aquela presença, esse formulário também, eles se completam, e os 2 é que garantem a sua presença no encontro de hoje. Então, eu vou colocar novamente para avaliar o encontro. E aí eu vou, enquanto vocês... Tenta colocar aqui novamente. Olha só, o encontro, para avaliar o encontro, eu coloquei aí. E quem ainda não preencheu a presença, lembra que uma professora no começo, eu não lembro o nome dela agora, ela tinha dito que não havia conseguido ainda. Foi a professora Marília? Sim, ainda não consegui. Acabei de chamar minha filha para ver se ela me ajuda. Tá, eu estou pondo o link de novo, viu, professora Marília? Vamos ver se agora... São 2 links que você ainda precisa acessar, o da avaliação e da presença. Quem já registrou a presença anteriormente, não precisa registrar outra presença, só precisa avaliar o encontro. Tá claro? Eu pus novamente o link de presença, porque alguns professores chegaram depois. Então, eu aproveito para agradecer a presença, a paciência, espero que esse encontro tenha contribuído para vocês entenderem um pouco melhor do plano de ação, e estou aqui à disposição para tirar as dúvidas que forem necessárias nesse momento, tudo bem? Eu continuo aqui, depois que você preencheu a avaliação e a presença, você pode sair, está liberado para sair, mas se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui. Obrigada pela presença e espero ter contribuído com o plano de ação. Se você ainda não teve a oportunidade de acessá-lo, não perca essa oportunidade. Eu vou fechar minha câmera 1 minutinho, mas eu continuo aqui, viu, pessoal? Eu só vou fechar aqui porque eu vou abrir outra sala que vai começar outra formação, mas eu estou
Alguém tem alguma pergunta? Oi, Regina! Oi, coração. Olha a carinha. Vou tomar café. Teu microfone está fechado. Abre esse microfone para falar com a gente. Nós vamos tomar café. Ela tá digitando.